Daniel. Daniel. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres, e bebia vinho na frente deles. Sob o efeito do vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Yelchalaim, para que o rei, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias bebessem nelas. Então trouxeram as taças de ouro que haviam sido tiradas do templo da casa do Criador em Yelchalaim, e o rei, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias beberam nelas. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, e os de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram dedos de mão de homem e começaram a escrever no reboco da parede, no palácio do rei, em frente ao candelabro. E o rei pôde ver a mão escrevendo. Nisto, o rei ficou pálido, e seus pensamentos o apavoraram, seus quadris tremiam e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou que convocassem os adivinhos, os caldeus e os astrólogos. O rei disse aos sábios de Babilônia: Qualquer homem que ler esta escrita e me disser a interpretação dela será vestido de púrpura, receberá um colar de ouro no pescoço e governará como o terceiro no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não foram capazes de ler a escrita nem de revelar ao rei a interpretação. Por isso, o rei Belsazar ficou muito amedrontado, e seu rosto ficou pálido. Seus nobres ficaram perplexos. Em vista das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou na sala de banquete. A rainha disse: Ó rei, viva para sempre. Não permita que os seus pensamentos o apavorem, nem fique pálido. No seu reino existe um homem que tem o espírito do Criador Sagrado. Nos dias do seu pai, acharam-se nele esclarecimento, entendimento e sabedoria como a sabedoria de divindade. O rei Nabucodonosor, seu pai, designou-o como chefe dos sacerdotes magos, dos adivinhos, dos caldeus e dos astrólogos. Seu pai fez isso, ó rei. Pois Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tinha um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, solucionar enigmas e resolver problemas difíceis. Agora, que Daniel seja convocado, e ele lhe dirá a interpretação. Assim, Daniel foi trazido perante o rei. O rei perguntou a Daniel: Você é Daniel, dos exilados de Alda, que meu pai, o rei, trouxe de Alda. Ouvi dizer que em você está o espírito do Criador e que se acharam em você esclarecimento, entendimento e sabedoria extraordinária. Os sábios e os adivinhos foram trazidos à minha presença para ler esta escrita e me revelar a interpretação dela, mas eles não são capazes de dizer a interpretação da mensagem. No entanto, eu ouvi dizer que você é capaz de fornecer interpretações e resolver problemas difíceis. Portanto, se você conseguir ler a escrita e me revelar a interpretação dela, será vestido de púrpura, receberá um colar de ouro no pescoço e governará como o terceiro no reino. Então Daniel respondeu ao rei: O amo pode ficar com os seus presentes e dar as recompensas a outros. No entanto, eu lerei a escrita para o rei e lhe revelarei a interpretação dela. Ó rei, o Criador Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, seu pai, o reino, a grandeza, a honra e a majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam de medo diante dele. Ele matava ou deixava viver a quem quisesse, enaltecia ou humilhava a quem quisesse. Mas, quando seu coração ficou arrogante e seu espírito se endureceu, de modo que ele agiu presunçosamente, foi derrubado do trono do seu reino, e foi-lhe tirada a dignidade. Ele foi expulso do meio da humanidade, seu coração foi feito semelhante ao de um animal, e ele morava com os jumentos selvagens. Recebia vegetação para comer, como os touros, e seu corpo ficou molhado com o orvalho dos céus, até que ele reconheceu que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e estabelece sobre ele a quem quiser. Mas o amo não humilhou o seu coração, ó Belsazar, filho de Nabucodonosor, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, o amo enalteceu a si mesmo em desafio ao rei dos céus, e mandou que lhe trouxessem as taças da casa dele. Depois o amo, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias beberam vinho nelas, e louvaram os ídolos de prata e ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, divindades que não veem, não ouvem nem sabem nada. Mas o amo não louvou o Criador em cujas mãos está o seu fôlego e todos os seus caminhos. Por isso, a mão foi enviada por ele, e essas palavras foram escritas. E estas são as palavras que foram escritas. Mene, Mene,
Tekel e Parsim. Esta é a interpretação das palavras. Mene. O Criador contou os dias do seu reino e o fez chegar ao fim. Tekel. O amo foi pesado na balança e achado em falta. Pérez. Seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu a ordem, e vestiram Daniel de púrpura, colocaram um colar de ouro em seu pescoço e proclamaram que ele se tornaria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite Belsazar, o rei caldeu, foi morto. E Dário, o Medo, recebeu o reino, ele tinha cerca de 62 anos de idade. Daniel. Capítulo 6. Dário achou por bem designar 120 sátrapas para administrar todo o reino. Acima deles, havia 3 altos funcionários, um dos quais era Daniel. Os sátrapas deviam prestar contas a eles, para que o rei não sofresse prejuízo. E Daniel se destacava entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que nele havia um espírito extraordinário, e o rei pretendia designá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os altos funcionários e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel com respeito a questões de Estado, mas não conseguiam achar nenhuma base para acusação, nem nada corrupto, pois ele era digno de confiança, e não era culpado de nenhuma negligência nem corrupção. Portanto, esses homens disseram: Não acharemos nenhum motivo para acusar Daniel, a não ser que seja algo relacionado com a lei do seu Criador. De modo que esses altos funcionários e sátrapas foram todos juntos à presença do rei e lhe disseram: Ó rei Dário, viva para sempre! Todos os funcionários reais, os superintendentes, os sátrapas, os conselheiros reais e os governadores se reuniram e concordaram que seja emitido um decreto real, impondo uma proibição. Durante 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer divindade ou homem sem ser ao amo, ó rei, deve ser lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça o decreto e assine-o, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Então o rei Dário assinou o decreto com a proibição. Assim que Daniel soube que o decreto havia sido assinado, foi para sua casa, que tinha as janelas do quarto de terraço abertas na direção de Yal-Shalaim. E ele se ajoelhou, orou e louvou o seu Criador, assim como fazia regularmente antes disso, 3 vezes por dia. Então aqueles homens entraram de repente e encontraram Daniel fazendo petições e suplicando favor perante o seu Criador. E eles foram falar com o rei e o lembraram da proibição real. O amo não assinou uma proibição estabelecendo que, durante 30 dias, todo homem que fizesse uma petição a qualquer divindade ou homem sem ser ao amo, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: A questão está bem estabelecida segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Eles disseram imediatamente ao rei: Daniel, que é um dos exilados de Alda, não fez caso do amo, ó rei, nem da proibição que o amo assinou. Ele está orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito aflito, e tentou pensar numa maneira de livrar Daniel. Até o pôr do sol fez de tudo para salvá-lo. Por fim, aqueles homens foram juntos falar com o rei. Eles disseram ao rei: Ó rei, lembre-se que, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode mudar nenhuma proibição ou decreto emitidos pelo rei. Portanto, o rei deu a ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: Seu Criador, a quem você serve incessantemente, o livrará. Depois trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a entrada da cova, e o rei a selou com o seu anel de selar e com o anel de selar dos seus nobres, para que nada pudesse ser mudado no caso de Daniel. Então o rei foi para o palácio. Ele passou a noite jejuando e não aceitou nenhum divertimento, e não conseguia dormir. Finalmente, quando o dia começou a clarear, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar perto da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei perguntou a Daniel: Ó Daniel, servo do Criador vivente, será que o seu Criador, a quem você serve incessantemente, pode livrá-lo dos leões? Daniel imediatamente respondeu ao rei: Ó rei, viva para sempre! Meu Criador enviou seu mensageiro e fechou a boca dos leões, e eles não me machucaram,
pois fui considerado inocente diante dele, e também não fiz nada contra o amo, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, viram que não havia sofrido nenhum dano, porque ele tinha confiado no seu Criador. Em seguida o rei ordenou que fossem trazidos os homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, com seus filhos e suas esposas. Antes de eles atingirem o fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas, que moravam em toda a terra: que tenham grande harmonia. Estou emitindo uma ordem de que, em toda a extensão do meu reino, as pessoas tremam de temor diante do Criador de Daniel. Pois ele é o Criador vivente e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio é eterno. Ele livra, salva e realiza sinais e milagres nos céus e na terra, pois livrou Daniel das garras dos leões. Assim, Daniel prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa.